aí galera, aqui é a Juki, sejam bem-vindos ao AMD Brasil e hoje a gente vai falar da 5700 XT. Então se você é novo por aqui, tá a fim de conhecer um pouquinho mais sobre essa placa, não é inscrito? Se inscreve, ativa as notificações e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Vem comigo! A gente vai falar hoje da 5700 XT. O modelo que a gente vai mostrar para vocês hoje é o modelo referência, né, feito pela AMD, mas vocês conseguem encontrar vários no mercado. Então existem parceiros da AMD que também fazem então aqueles modelos custom, né, ou customizados. Vocês podem optar tanto pelo modelo referência como os customizados. Então agora vamos falar de números, para vocês terem uma noção de qual que é o desempenho que esse chip entrega. Dependendo de qual modelo específico que vocês comprarem, a parte de refrigeração e também LED, né, a parte mais assim personalizada, esteticamente falando, vai ser diferente, mas a base do chip vai ser a mesma. Quando a gente fala de unidades computacionais, a gente vai ter 40, a parte do clock, o base clock é 1605 MHz e o boost clock fica em 1905 MHz. Ela também vai ter 9.75 teraflops de desempenho em pico único. O chip também entrega 2.560 processadores de fluxo e 160 unidades de textura. Como todo mundo sabe, a gente tem uma memória dedicada para a placa de vídeo e aqui a gente vai ter a memória GDDR6. Essa memória vai ter 14 GB de velocidade, 8 GB de capacidade máxima, 256 bits de interface e 448 GB por segundo quando a gente fala de largura máxima. Além disso, a placa também vai ter suporte ao DisplayPort 1.4 e o HDMI também roda no 4K a 60 frames. Frames aí, se o pessoal não sabe, é a quantidade de quadros que a gente tem por segundo. E já é assim, a gente tem que emendar o negócio um atrás do outro. Vamos falar das tecnologias que a gente tem nessa nova arquitetura. E uma delas é o FreeSync, que justamente vai fazer a sincronia dos quadros que a placa de vídeo está gerando e sincronizar com as taxas aí, a taxa de atualização do seu monitor. É importante a gente falar que o FreeSync, ele é uma tecnologia que necessita obrigatoriamente estar presente no seu monitor. Não adianta só você ter uma placa Radeon, o seu monitor também precisa ter o Adaptive Sync para ele efetivamente ter suporte então ao FreeSync. Existem outras características bem legais quando a gente fala da arquitetura RDNA presente justamente nessa placa. Uma delas é a litografia, que é uma litografia de 7 nanômetros. Isso possibilita que a placa tenha mais componentes no mesmo espaço do PCB e também entregue uma eficiência energética melhor em relação à arquitetura anterior, que tinha, né, uma litografia maior, ou seja, os componentes eram maiores. Outra coisa interessante quando a gente fala de energia, que é legal a gente ressaltar, é qual a fonte que você precisa ter para justamente poder utilizar essa plaquinha. Estamos falando então de uma fonte de 600 watts, e lembrando que ela precisa ter 2 conectores específicos para PCI Express. No caso, você vai conectar a sua placa no PCI Express. Então, 2 conectores voltados para o PCI Express, um com 8 pinos e outro com 6 pinos. Voltando então a falar sobre a arquitetura em si, ela também conta com o Image Sharpening, que é basicamente quando a gente fala aí de filtros que melhoram a qualidade da imagem em si, sem tirar desempenho, ou seja, sem tirar aqueles frames, né, valiosos, principalmente quando a gente fala na área de competitivo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que a placa em si renderize as imagens numa qualidade inferior e através de inteligência artificial a placa entenda quais são os objetos que estão ali em evidência, basicamente. Para aumentar um contraste entre esses objetos, fica mais bonito com o sharpening, apesar de que, né, racionalmente você sabe que aquela imagem foi supostamente reproduzida numa resolução menor. Mas como a gente tem o importante sendo contrastado, a imagem fica mais bonita. O Fidelity FX é uma ferramenta, um kit de ferramentas para os desenvolvedores. Esse kit entrega a parte lógica, vamos dizer assim, explicando
para a parte do software, como que funciona o hardware. Então a gente tem jogos otimizados para a utilização da Radeon. E a gente não pode deixar de falar justamente do Software Adrenaline 2020 ou 2020, que é onde você vai fazer o download dos drivers atualizados. Lembrando que a gente tem driver otimizado no dia 0 de lançamento dos principais jogos. Então você não vai ficar para trás nos lançamentos. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre o PCI Express 4.0. Essa placa já vai ter suporte, tanto a 5700 como todas as placas da série 5000, e é importante você também ter em mente que se a sua placa-mãe, por acaso, tem o PCI Express 3.0, essa placa vai funcionar normalmente. Você, obviamente, no futuro vai ter acesso ao PCI Express 4.0, e aí você simplesmente vai igualar as tecnologias, mas a 4.0 é retrocompatível com a 3.0, então você não precisa ter aquele medo de por acaso não funcionar, dar algum tipo de tela estranha, algum erro estranho. Fica tranquilo que vai funcionar normalmente. Então eu falei pra vocês vários números, a parte técnica de como funcionam as arquiteturas. Vamos ver isso na prática agora, como que funciona isso, qual que é o desempenho real, e a gente separou os principais jogos aí do momento.
aqui embaixo nos comentários. Se você por acaso tem um setup AMD Ryzen Radeon, manda pra gente lá nas redes sociais. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve! Ativa as notificações, deixa o seu like e até a próxima!